da bondade de Deus, pelo ato da sua fidelidade, da sua generosidade, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé só mais um pouquinho, vamos ler o texto bíblico. Quero te convidar a abrir em Números, livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, versículo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Como é de costume, no dia de ceia nós não temos culto infantil. E é bom que as crianças também vejam os nossos hábitos, né? O costume da igreja do Senhor. Então, além de também permitir que as professoras estejam aqui para ceiar conosco. Números capítulo 14, versos 1 até o verso 11, diz a palavra assim: Levantou-se, pois, toda a congregação de Israel e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Eu vou ler bem lento para você entender este momento aqui. Vou repetir. Levantou-se, pois, toda a congregação de Israel. Eles estavam no meio do deserto. E gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: bom seria que tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou mesmo aqui neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Melhor nos seria voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos levantar um novo capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre aqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e Ele nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não fiquem com medo do povo desta terra, porquanto como pão nós o podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, e por isso não os temais. Mas apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando este povo não crerá em mim, mesmo tendo eu feito sinais que fiz no meio dele? Com pestilência eu ferirei, e vou deserdar este povo. E Moisés, eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode sentar. Que o Senhor nos abra os ouvidos, derrame óleo da unção, para que possamos
entender a palavra do Senhor. Claro que a gente já ouviu isso muitas vezes e eu já ouvi, você também já deve ter ouvido a seguinte frase: a voz do povo é a voz de Deus. Será? Será, gente? A voz do povo é a voz de Deus. Às vezes existem alguns ditados ou alguns ditos populares que a gente fica assim pensando. Eu gosto muito de avaliar aquilo que eu leio e que eu penso. Porque às vezes a gente pode cometer alguns equívocos, como este aqui. A proporção era gigantesca. Esse texto fala que eles tinham saído do deserto, ainda era apenas o primeiro ano no deserto. Preste bem atenção. Era o início de uma jornada. Tinham saído há pouco tempo atrás do Egito, de onde eles haviam experimentado milagres tremendos. Eles tinham visto coisas espetaculares, por exemplo, a água do Nilo, do rio Nilo, um dos maiores do mundo, ser tomadas por sangue por um tempo e depois voltar ao normal. Eles viram toda a peste assolar a terra do Egito, mas as casas deles ficarem preservadas. Eles viram a mortandade, o anjo da morte passar e dizimar todos os primogênitos na terra do Egito, tanto de animais como de homens, e a casa deles com o sangue do cordeiro que foi morto naquele dia preservado. Deus tinha feito coisas tremendas. Agora Deus fala assim, hora de sair, e eles começam a avançar, saem do Egito, encontram a primeira dificuldade, o Mar Vermelho, atravessam a pés enxutos, nós conhecemos a história. Sai do Mar Vermelho, deserto, secura, sem água, clamam a Deus, clamam a Moisés, e Deus faz nascer da rocha água, e eles tomam e bebem. Caminham mais um pouquinho, havia sede novamente no povo. As águas, encontraram umas águas lá, as águas eram amargas, ninguém poderia beber dessa água. E Deus transforma essa água amarga em água doce, água potável para beber. Não foi por falta de milagres, não foi por falta de experiências com Deus. E Deus fazendo tudo isso diante dos olhos deles, e por eles, e para eles. E agora entram aqui nesse momento histórico. E Deus separa, Deus fala assim, Moisés, separa 12 homens, das 12 tribos de Israel, príncipes, líderes, e que eles deem uma olhadinha, porque eu estou levando, eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz lá atrás, a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eu vou levar esse meu povo para um lugar que eles nunca pisaram. Eu vou levá-los para comer de coisas que eles nunca comeram. A terra é boa, eu estou levando vocês para uma terra boa, onde mana leite e mel, é um sinal de bênção, de prosperidade. E eles vão, 12 homens, e quando chegam lá, olham a terra, de fato a terra era muito boa, muito boa, como disse o nosso Deus. Para vocês terem ideia, a produção dessa terra, a terra era tão boa, tão fértil, que os cachos de uvas não eram cachos pequenos. Eram cachos que precisavam 2 homens carregarem. E isso não é mentira não, está na palavra do Senhor. E eles vêm trazendo, caminharam 40 dias, olharam, viram, e agora estão voltando com os frutos, com os figos, com as uvas, e carregando as uvas. Irmãos, não é fácil não, foi fácil não, 40 dias, carregando frutos. Aí você pergunta, pastor, como é que essas uvas não apodreceram? Não sei, irmãos, mas um milagre de Deus. E agora eles chegam lá, e eles falam assim, Moisés, e aí, o relatório? A terra é boa. É como Deus diz, mas tem um porém.
A terra tem muitos gigantes. Os homens que nós vimos lá são homens grandes, valentes. Os filhos de Anaquins, ou descendentes de Anaquins, que eram descendentes de gigantes. Eles começam a se menosprezar e a valorizar ou hipervalorizar o povo daquela terra. E o relatório desses espias estava baseado na experiência de 10 dos espias que foram olhar a terra. Imagine você, 10 pessoas falando a mesma coisa. A gente vai entender, é a voz de Deus. 10 tem razão, tem muita razão. Diz o texto que o povo ficou contagiado com aquele pessimismo. E o texto começa dizendo que naquela noite, houve uma noite, quando eles voltaram naquela noite, o povo chorou e chorou muito. Desespero, eles estavam no meio do nada. Deus tinha falado, eu vou tirar vocês do Egito para levar para uma terra boa. Eles vão olhar a terra, traz o relatório e falam assim, não dá para nós. Nós não temos como entrar lá. Eles estavam agora no meio do deserto. O que é que nós vamos fazer? 10 homens chegaram com relatório pessimista, negativista. E contagiaram o coração de todo o povo, toda a nação. Todo mundo foi contagiado. O texto diz, eu acho interessante que ele repete aqui várias vezes, todos. Mas menos 2 homens, Josué e Calebe. Quando Josué percebe o estrago que esses 10 líderes fez no coração do povo, na alma do povo, causando abatimento, causando terror, eles falam, parem com isso. A terra que Deus nos deu, de fato, nós vimos que é terra boa. E Deus tem uma promessa, Ele vai nos levar lá. Nós vamos para lá, nós vamos pisar nessa terra, porque Deus cumprirá a sua promessa, a sua palavra. Mas eram 10 contra 2. 10 diziam, não vamos. 2 diziam, vamos. 84% diziam, não vamos entrar. Nós não vamos conseguir. E 16%. É muito. A diferença é muito grande. É muito grande. Eu não sei se você estivesse nesse momento, de que lado você ia ficar. Dos 10 ou dos 2. Sabe, irmãos, nós estamos aqui entrando, como eu falei anteriormente, no mês de setembro, mês de comemoração do nosso aniversário, 28 anos. E esta igreja é um milagre de Deus. Esta igreja tem uma marca poderosa de Deus. Poderosa. E eu falo isso com propriedade, porque desde o início, eu não estava aqui há 28 anos atrás. Só apenas há 20. Mas há 28 anos atrás, eu comecei a ver essa igreja nascer. Eu não canso de olhar, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de olhar essas fotos aí. Vamos lá, passa aí. Aí é isso aqui, olha. Olha bem para essa foto aí. Foi onde a gente começou. Opa, segura aí. Está com pressa? Segura aí. Aqui onde a gente começou. Eu não canso de olhar para isso, irmãos. Eu brinquei no instante, quando eu trouxe aqui o pendrive, o pessoal passar aí, eu falei, para variar, de novo, quero apresentar aquelas fotos. É aqui. Foi ali. Eu sempre brinco e digo, molhava mais fora do que dentro. Ou, molhava mais dentro do que fora. Quando chovia era um perrengue. Eu não lembro quanto tempo ficou o pessoal da velha guarda aí. Deve saber quantos meses ficamos lá. Alguém lembra aí? Não. Lembra não, né? Tá bom. É até bom essas coisas não lembrar, né? Aí saímos daí e fomos para aqui, ó.
Pronto, entrou agora. Ali, nessa mesma rua ali embaixo, onde a irmã Dil mora. Num ponto de ônibus ali embaixo, ali. Estávamos aqui. Ficamos aí muito tempo. Congregação Peniel. Aqui foi muitos anos aí. Aí, em 95, nós viemos para cá. Pode passar o próximo. Aí, em 95, 30 de dezembro, nós construímos o primeiro templo. Era assim. Está aqui. 2005. A foto foi tirada em 29, nós inauguramos dia 30. Aqui, dia 29, como estava? Foi um corre-corre para deixar essa igreja pronta. Pense. O pessoal da velha guarda, os dinossauros estão lembrando disso. Aí, Deus foi abençoando e nós chegamos, melhoramos a coisa. Aí demos essa arrumada na igreja. Era gostoso. Era lindo, gostoso, aconchegante. Aqui, olha, foi das igrejas presbiterianas da região toda. Presta atenção. Das igrejas presbiterianas da região toda, essa aqui foi a primeira igreja climatizada. Povo ousado esse pessoal da Quinta. Pense num povo ousado. Primeira igreja climatizada. Primeira igreja a transmitir culto ao vivo. A Nancy está ali. Nancy é dinossauro também. Sentava num banco ali com um celularzinho amarrado no banco. Filmava os cultos. Primeira igreja. Esse povo aqui do São Pedro. Povo ousado. Aí, daí, nós construímos esse templo, que eu não preciso nem mostrar a foto, que vocês acabaram de entrar agora aí nessa beleza de templo. O povo, quando quer brincar comigo, os amigos, falam assim, a Catedral de Itabuna. Sei, deixa eles falarem, né? Eu não vou falar que é catedral, porque... né? Foi fácil? Não. Mas Deus tinha promessas para nós. E nós nos agarramos a essas promessas. E trabalhamos, e oramos, e choramos. E derramamos lágrimas, derramamos sangue aqui nesse lugar. E cremos. E muitas pessoas disseram, não vão conseguir. Muitas pessoas vieram como esses 10 aqui, falando ao nosso coração, ao nosso ouvido. Vocês não vão conseguir, bairro São Pedro. Vocês não são a igreja de centro da cidade. Vocês não têm poder financeiro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a questão da igreja do Senhor Jesus Cristo não depende dos homens, depende do dono da igreja. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Foi ele que nos fez chegar até aqui. Se a gente fosse dar ouvido aos 10, a gente não tinha chegado. Mas nós preferimos caminhar com o menor percentual, os dois, Josué e Caleb, que Deus levantou para nos abençoar. Mas agora temos uma nova jornada. A igreja faz aniversário, começa uma nova história, ou continua a nova história. Como nós devemos caminhar nossa jornada daqui para frente? Eu não estou pregando, querendo roubar a palavra dos irmãos que vão ministrar no aniversário. É a oportunidade que eu tenho de começar o início do mês de setembro ministrando ao coração da igreja. Um dia desses me perguntaram, não, quando a gente inaugurou o templo, um amigo meu conversou comigo, ei, pastorzão, você e sua igreja construíram o templo, o sonho de vocês. E agora, qual é o próximo passo? Eu vou esperar Deus ir conversando com a gente e mostrando. Mas eu só sei de uma coisa. Igrejas como a Quinta, elas não param quietas. Elas estão sempre em movimento e querem alcançar muito mais. E eu creio que Deus tem muito mais coisas para nós daqui para frente. 29º, 30, 40, 50 anos, 100 anos.
Como é que a gente vai conseguir conquistar as coisas impossíveis que Deus tem para nós? Baseado nesse texto, eu quero te dar umas dicas aqui, bíblicas. Primeira coisa, a gente parar de murmurar e reclamar. Nesta noite, o povo começou a reclamar, chorar e a murmurar. Pense, gente, pense bem, que noite foi aquela? Todo o acampamento chorando, murmurando, as conversinhas, os grupinhos conversando e falando, reclamando. O Egito era melhor. Por que a gente não ficou lá? Por que é que se Moisés e esse tal de Arão nos trouxe para cá? Para quê? Para a gente morrer aqui? É o que o texto diz. Começaram a murmurar. Essa palavra não somente serve para a igreja, mas serve para você de forma individual. Se você quiser conquistar coisas grandes de Deus para a sua vida, você precisa parar de murmurar, de reclamar da vida. Porque Deus odeia murmuração, e é pecado. Murmurar e reclamar da vida é pecado. Você tem que excluir isso da sua vida. Como é que a gente vai conquistar a terra que mana leite e mel? Parando, mordendo a língua, fechando a boca. Para de murmurar. Para de reclamar. Como é que você vai conseguir avançar na sua vida pessoal? Primeiro, para de murmurar, para de reclamar da vida. Para de reclamar do governo, para de reclamar do dinheiro, para de reclamar de tudo que você possa pensar. Para de reclamar e comece a agradecer a Deus. Irmãos, cada dia eu tenho ficado com esse versículo na minha mente o tempo todo. Hoje eu ministrei o coração de uma pessoa, num aconselhamento. Não esqueça, filha, pelo amor do Senhor, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Deixa eu pegar aqui uma peça para você entender. Todas as coisas. Você está aqui no centro. Todas as coisas Deus faz para que você aqui no centro seja abençoado. É a promessa bíblica do Senhor. Deus converge com que todas as coisas ruins, mais ou menos, ou bênçãos, coadumem para o seu bem, porque Deus quer te ver bem, Deus quer te ver feliz, Deus quer te abençoar. A questão não é só a bênção pela bênção, irmãos, que é a promessa do Senhor. A gente não serve a Deus por conta das bênçãos, serve a Deus, ama a Deus, e se Ele nos abençoar, beleza para nós. Como é que a gente pode fazer para conquistar aquilo que Deus tem para nós? O que é que você precisa fazer para conquistar aquilo que Deus já tem preparado, marcado na história para a sua vida? Para de murmurar. Segundo, o que é que a gente pode fazer para se tornar uma caminhada vitoriosa? Caminhar sempre para frente. Sempre para frente, não para trás. Quando esse povo começou a murmurar, sabe qual foi a primeira reação deles? A primeira ideia deles? Vamos voltar. Nós acabamos de cantar, o povo livre. Cante, louve ao Senhor. Esse povo tinha sido liberto, tinha soltado as amarras, as cadeias, as correntes, a servidão, 430 anos debaixo do ferrão de Faraó e do Egito, 430 anos. Deus tira esse povo de lá, e agora o que esse povo está querendo fazer é voltar para o mesmo lugar. Que gente miserável é essa? E ainda hoje tem gente assim. Talvez alguém que olha para aquelas fotos lá diga assim, e eu ouvi isso ao longo desses anos. Não sei porquê, é muito grande para nós esse sonho da nova igreja. Podia ter ficado lá mesmo. Irmãos, a igreja do Senhor avança. A palavra de Jesus é essa aqui. A igreja avança. As portas do inferno não vão resistir.
Mas isso significa que a resistência é quando alguém está forçando. A igreja ela continua avançando, forçando, que as portas do inferno não vão suportar a pressão, a força. A gente precisa, para conquistar o que Deus tem para nós, conquistar um novo tempo, conquistar as bênçãos da vitória que Deus tem para nós, para esta igreja, nos próximos anos, nós precisamos caminhar para frente, não para trás. O passado ficou para trás, irmãos, é página virada. Eu olho lá para essas fotos, mas eu entendo que isso aí não vai voltar mais. É página virada, é uma página do livro da igreja, da história da igreja. A gente precisa olhar para frente, caminhar para frente, planejar a igreja para frente, sonhar com coisas na frente. O povo aqui fala assim, vamos constituir um novo líder. Ainda bem que vocês não fizeram isso aqui comigo domingo atrasado. Não me mandaram embora. Pelo menos durante os 3 anos, eu estou seguro com vocês. Vamos construir um novo líder, porque isso aí não presta para nós. O homem estava cheio de visão, olhando para o futuro, vivendo da promessa, agarrado com Deus, Ele vai nos levar. Você acha que liderar aquele povo foi fácil? Foi não. Aqui, ó, presta atenção aqui. Presta atenção. Moisés abriu mão do conforto do palácio de Faraó. Sabe por quê? Por causa desse povo aqui. Moisés abriu mão de ser talvez um sucessor de Faraó. Sabe para quê? Para liderar esse povo aqui. Moisés abriu mão da cultura, do saber do Egito, que era uma potência na época. Sabe para quê? Para liderar um povo desse. E agora o povo está dizendo assim, vamos mandar ele embora, ele não sai para nós. A igreja precisa aprender que para obter vitórias, conquistas, no novo de Deus, ela precisa caminhar sempre para frente, não para trás. Voltar para o Egito? Nunca mais. Nunca mais. Voltar para o Egito? Voltar para o Egito? Voltar para o Egito? Nunca mais. Porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã. O que é que esse texto nos ensina? Que para a gente pisar, conquistar o novo de Deus, nós precisamos nos desafiar a viver pela fé, crendo que as coisas são possíveis. Eu lembro que nesse tempo aí, um dos diáconos chegou um dia assim meio aborrecido e, pastor, o senhor não sabe o que me falaram? Falei, não sei não, até você me contar, me conta aí. Olha, um líder de uma igreja tal aqui, começou comigo aí e disse que vocês não vão conseguir. Que é muito grande para vocês, é um sonho muito grande para vocês. E eu falei, quem tem boca, fala o que quer. A gente não tem que provar nada para ninguém não, irmãos, não é isso não. Mas a gente acredita naquilo que é impossível. Sabe o que é isso? Viver pela fé. Viver pela fé. E isso me faz lembrar do texto lá de Paulo escrevendo aos Coríntios, que fala assim, nós não andamos pelo que vimos, pelo que vemos. Andamos pelas coisas que nós não vemos. Isso é fé. Lembro do autor de Hebreus que diz assim, a fé é a certeza de coisas que estamos esperando, a convicção de fatos que não se pode ver. Isso é fé. Vocês não podem, e graças a Deus por isso, vocês não podem penetrar na minha mente. Mas na minha mente sempre esteve a convicção, a certeza de que a gente ia chegar até aqui. Na minha mente, eu tenho a convicção e os sonhos estão aqui, de onde Deus pode nos levar. Eu estou olhando, estou vendo, com os olhos da fé. A gente precisa crer. Sabe por quê? Porque Deus nunca mentiu. Deus tem a capacidade de cumprir
cada uma de suas palavras, de suas promessas. A gente precisa aprender, em terceiro lugar, a andar pela fé. Isso é aprendizado. Todo santo dia a gente precisa aprender isso. Sabe por quê? Porque nós somos bombardeados por muitas coisas, muitas pessoas. Os 10 continuam ao redor. Gente, era no início aqui o texto, era o início da jornada. E os israelitas tiveram que conviver com esse povo por mais 39 anos. Com os 10 lá no meio. Não vai dar certo. Pastor, não vai dar certo. Deixa eu dar uma dica aqui. Se você é parte desses 10, não vem para perto de mim, não. Fique longe de mim. Porque eu estou do lado dos 2. Eu creio que Deus pode nos levar muito mais além. Eu creio que Deus está nos levando para uma terra terra frutífera, onde mana leite e mel. Ou seja, coisas melhores de Deus ainda estão por vir nos próximos anos na vida dessa igreja. Tem que aprender a viver pela fé. Tem que crer. Crer. Não é da boca para fora, tem que crer. Por acaso pode sair uma coisa boa do bairro de São Pedro? Pode. Pode. Eu já ouvi isso, irmãos. São Pedro, bairro violento, uma igreja lá. Eu já ouvi isso, frases desse tipo. E pior, que tinha alguns irmãos que estavam com isso impregnado na alma, que acreditavam nisso. Nós somos um bairro assim, tá? Jesus faz coisas tremendas, inclusive arrancar isso do nosso coração. Quarto, o que a gente precisa fazer? Qual é a nossa contribuição para a gente colher os frutos e chegarmos lá na nova Canaã, no novo de Deus, e colher os frutos? Fazer tudo o que a gente puder para agradar a Deus. Olha a convicção de Caleb e Josué. Quando os 10 se levantaram, eles rasgaram as suas roupas e gritaram. Eles tiveram que gritar, irmãos, porque não tem como eles falarem de um tom normal para ser ouvido em toda a congregação. Eles rasgaram a roupa e gritaram: ei, parem aí, parem com isso. Se a gente agradar ao Senhor, Ele nos fará entrar. Como é que nós vamos conquistar muitas coisas? Como é que nós vamos alcançar muitos lares nesse bairro, nessa cidade? Como é que nós vamos ser uma igreja mais relevante ainda nesse bairro e nessa cidade? Como é que nós vamos dessa igreja sair missionários para alimentar nações com a palavra de Deus? Como nós vamos fazer isso? Agradando ao Senhor. Agradando o Senhor. Não vivendo vida dupla. Não vivendo um evangelho apenas de palavras. Não apenas vivendo um evangelho superficial. Nós precisamos tocar o coração de Deus, para Deus olhar para nós e dizer assim: estou gostando. É isso aí. Isso é esforço. Isso é luta espiritual. Isso é luta interna. Porque o que a gente não quer fazer de mal é o que a gente faz. Mas o bem a gente não faz. Tem que estar no topo, irmão, da nossa prioridade. Minha vida precisa agradar ao Senhor. Eu preciso. Você só tem 2 opções, Ou Deus fazer assim com você, ou assim, Ou assim, ou assim. Só tem 2 opções. Não tem meio termo. Deus não fica em cima do muro. Ou você está assim com Deus, com sua vida, agradando a Ele, ou está assim. Quem conquista é quem está assim. Tem que fazer tudo que for possível. É fácil? É nada, gente. É não. É não. Josué se levanta e fala assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer isso por nós.
confiança, fé, convicção e desejo de agradar a Deus. Deus tem que ser, mais uma vez, eu quero deixar isso claro, Deus precisa ser o centro das nossas prioridades. Quem estava na Jardim ontem, eu vi uma palavra assim, abençoadora. Nós temos muitas desculpas, apresentamos muitas desculpas, mas muitas. O texto foi de Lucas 14, um dos textos que eu tenho lido muito aqui na igreja, sobre a casa cheia. O pastor falou do convite e falou quantas coisas nós apresentamos como desculpa para Deus. A minha família, está lá no texto de Lucas 14. Os meus negócios, eu tenho que trabalhar, Lucas 14. Quando a gente, não é questão de falta de tempo, não é uma questão é uma questão de prioridade, gente. Deus tem que estar no topo das nossas prioridades. É bíblico, eu não sei como é que a gente não consegue entender isso. É tão claro. Busquem, Jesus está dizendo, meus filhos, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Só isso, irmãos. Mas a gente troca tudo. Meu trabalho é mais importante. Aí a gente começa a trabalhar domingo. E deixa eu te falar uma coisa para você. Esse dinheiro que você ganha domingo é uma maldição na sua vida. Ele não vai te fazer prosperar. Ele não vai te fazer caminhar para frente. Porque Deus, desde Gênesis, Deus fala assim, o domingo é santificado para mim. Trabalhem os dias de trabalho. Domingo é meu, diz o Senhor. Então guarda esse seu coração. Se você está trocando as prioridades, sua vida vai de mal a pior. Você não vai provar o melhor de Deus. Não vai provar o melhor de Deus. Porque está invertendo os valores. Se você não honrar a Deus com a sua família, se você não honrar a Deus na sua igreja, sua vida não vai prosperar. Se você não colocar o reino de Deus, a comunhão dos santos, a sua igreja, a sua vida devocional em primeiro lugar, sua família, os seus negócios, sua empresa vão falir. Porque Deus não abençoa rebeldes, desobedientes. Ele abençoa obedientes. Deuteronômio está lá. Bênçãos decorrentes da obediência. Castigo, maldição, decorrentes da desobediência. Vai ler a Bíblia para você ver. Aí tem gente que vem para, pastor, minha vida está assim. Aí a gente vai conversando, vai ver que a lista de prioridades, Deus está lá embaixo. Não está no topo. Tem que deixar Deus feliz. E último, Josué fala assim para o povo, Josué e Caleb, tirem o medo do coração de vocês. A gente pode devorar esse povo como a gente come pão. A gente amassa como pão e come. Não tenham medo deles não. Pode ser grandes, pode ser gigantes ou hipergigantes, não tenham medo deles. Josué está dizendo, meus irmãos, esquece eles. Meus irmãos, olha com os olhos da fé, abre os olhos espirituais. Irmãos, meus irmãos, Deus abandonou eles e agora Deus está conosco. Palavra de Josué. Não tenham medo, porque nós vamos entrar lá. Tira o medo do seu coração. Tira o medo do seu coração. E lembre-se de quem está do nosso lado. Quem está caminhando conosco de dia e de noite. A nuvem, a graça, a presença, dia e noite, não para. Não tem interrupção. De dia, aquela nuvem. Presença de Deus. Êxodo 13, 14. Presença de Deus. Aí vem a noite escura no meio do deserto.
sai a nuvem, entra a luz, a presença de Deus. Mudam os tempos, mudam as estações, mas a presença continua. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não tem medo não. Não tenha medo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Agarre essa promessa. Se Deus falou que a terra é boa, eu creio no que Deus falou. E eu vou entrar, Ele vai me abençoar, eu vou chegar lá. Eu estou agradando, estou fazendo tudo para agradar ao meu Senhor. Não temas o povo desta terra. O Senhor é conosco, disse Caleb e Josué aos seus irmãos. A gente fala muitas vezes, Deus está no controle, mas quando o negócio aperta, a gente esquece disso. E aquela palavra que a gente falou é da boca para fora. Daqui a pouco a gente vai fazer 28 anos. Alguém me lembrou essa semana, e eu tinha esquecido, gente. Ainda bem que tem umas santas ovelhas que me trazem umas lembranças boas. Pastor, rumo aos 30, eu não entendi. Eu não lancei esse projeto e não entendi o que ela estava falando. Aí eu falei assim, Deus me livre. Eu achando que ela estava querendo dizer que eu tinha que ficar mais 30 anos aqui. Mas não foi isso que eu falei para a igreja. Eu falei que a gente ia caminhar rumo aos 30, porque eu penso, eu creio e defendo que 30 é uma idade de maturidade. Foi isso que eu tinha colocado. Vocês lembram disso ou não? E eu pluguei aqui. Entendi tudo errado. Não, pastor, o senhor falou que a gente está caminhando rumo aos 30. Eu falei isso há 5 anos atrás. Há 3 anos atrás. Irmãos, 25 anos. Rumo aos 30. Tempo de maturidade. Obrigado, minha irmã. Você lembrou disso aí. Nós vamos caminhar rumo aos 30. E depois uma nova jornada. Em nome de Jesus. Confiantes. Enchendo o coração de fé. E nós vamos pisar em coisas melhores. Porque Deus tem coisas boas para a sua vida pessoal. E para a sua vida familiar. E para a vida dessa igreja que você é membro. Agora eu quero te mostrar aqui. Você não fechou a Bíblia não, né? Eu quero te mostrar qual foi o resultado dos 10 e o resultado dos 2. Resultado dos 10. Vamos lá. Capítulo 14 continua. De Números. Eu vou ler aqui para a gente finalizar. Lucas 14, a partir do verso 20, está ali, está bem escrito em negrito. O castigo de Deus. Para quem foi esse castigo? Para os 2 que perseveraram? Foi não, irmãos. Versículo 22, Deus disse para Moisés, eu vou perdoar o pecado desse povo. Porém, nenhum destes homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento, olha, presta atenção, com juramento, eu prometi, Deus falando, irmãos, Deus jurou pela sua própria palavra, pela sua própria santidade, prometi a seus pais, sim, nenhum deles que me desprezaram, verá essa terra. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve espírito, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele espiou, e a sua descendência a possuirá. Aí o versículo 22. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver, ou seja, o vosso corpo, cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto. 40 anos vocês vão levar sobre si pelas vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesta terra. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada um dia representa 1 ano, e levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e assim farei
a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirá e lá morrerão. Tá bom para você? De qual lado você quer ficar? Dos 10 ou dos 2? Os 2 entraram em Canaã. Os 10 morreram lá. E atrasaram a vida do povo de Deus. 40 anos. 1 ano para cada dia de desagrado a Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar para você fazer parte do grupo dos que creem, do grupo dos que andam pela fé. Quero te convidar a sair do meio dos incrédulos e se juntar àqueles que creem que Deus pode fazer coisas incomparavelmente maiores daquilo que a gente pensa ou que a gente pede. Eles entraram em Canaã, provaram dos frutos, construíram casas, famílias foram constituídas, e Deus abençoou, e Deus foi abençoando. Israel se tornou uma poderosa nação, porque perseverou em crer naquilo que é impossível. Deus pode nos levar para lugares que a gente acha que é impossível chegar. Que isso aconteça na sua vida pessoal, familiar e na vida dessa igreja. Avante, quinta. Para frente. Deus não faz nada pela metade. Os planos de Deus não se encerraram até aqui. Tem mais coisa pela frente. E Ele vai mostrando no decorrer dos anos. Eu olho para o passado para me inspirar. Vivo o presente olhando para vocês e crendo que é possível. E olho para o futuro com os meus olhos espirituais e vejo, como eu falei aqui para o Isaías, que você cresça, seja um profeta de Deus nessa cidade, nessa igreja. Olhando para o futuro. Que Isaías, que seus filhos, seus netos, seja a geração que vai dar continuidade à história dessa igreja. 28 anos é apenas uma data. A partir do dia 15, uma nova história continua. E eu quero te convidar a fazer parte dela. A colocar Deus como prioridade. Tira do coração a murmuração, o pessimismo. É por isso que essa igreja não vai para frente. Quero finalizar dizendo, sabe quem mais? Não importa, irmãos, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia são grandes. Jesus enfrentou dificuldades. Deixa eu te contar aqui, em um minutinho. Jesus certa vez caminhava com seus discípulos e perguntou, o que é que as pessoas falam sobre mim? O senhor é profeta? Você é um dos profetas? Começou a apontar. E Pedro disse, não. O Senhor é quem o Senhor é. E o Senhor é o Filho do Deus vivo. O dono da igreja. E o Senhor está na frente do seu povo. E o inferno não vai prevalecer. E eles continuaram caminhando. Aí Jesus começa a falar da sua morte. Aí Pedro fala, não, Senhor. O Senhor não precisa ir para a cruz, não. O Senhor não precisa subir aquela cruz. Para que isso, Senhor? Jesus olhou para Pedro e fala assim, sai dele, Satanás. Você é uma pedra no meu caminho.
Você não fala das coisas do reino, você só fala das coisas das trevas. O inferno trabalha contra a igreja do Senhor. Não faça isso contigo não, Jesus. Para que fazer isso? Não são só os homens com as dificuldades. O diabo também trabalha contra a igreja. Abra seus olhos espirituais para você entender e perceber quando tem o dedo do inimigo trabalhando contra o avanço da igreja, para a gente não pisar no novo de Deus. Vamos cantar ao Senhor? Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. E pela quinta igreja, Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus. E Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, derramado sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela presença.